Amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. Então, nós vamos hoje falar sobre os impactos do fanatismo na saúde mental. Sejam bem-vindos, boa noite Marlene, boa noite Vera Gonçalves, Valéria Glauber, sejam bem-vindas aí conosco. Nós estamos aguardando alguns instantes para ouvir as pessoas, chegando aí, trazendo aí a sua notificação de entrada. Então, vamos aguardar uns instantes. Lembrando desde já que essas nossas lives no Instagram, elas não ficam gravadas no Instagram. Então, se você tem alguém que você acha que seria interessante escutar sobre o tema, né, o impacto do fanatismo na saúde mental, né, manda um aviãozinho para essas pessoas, para que elas possam ser avisadas, convide para elas participarem conosco. Boa noite, VAS Batista, boa noite, Kênia C. Machado, boa noite, Lau Fúbio, boa noite, Raquel Lima, seja bem-vinda, minha querida. Obrigado aí, Marlene, colocando que é sempre uma alegria muito grande escutar-nos. Muito obrigado, ter a sua companhia. Boa noite, Cruz.Maria001. Boa noite, psicanalista Val Juan, Vanduil 9. Sejam bem-vindos, Carolzinha e Amarelli. Sejam todos aí bem-vindos e vamos começar a nossa conversa. Boa noite, Vanduil. Seja bem-vindo. Por que nós estamos falando sobre esse tema? Diante de diversas situações, uma pessoa pediu que a gente falasse sobre os impactos da saúde mental a partir das condutas fanáticas. E nós então resolvemos abordar o tema, já que nós estamos no momento em que a questão de estarmos no mundo onde o compartilhamento é global, os grupos fanáticos, as ideias fanáticas, sejam ideias individuais, sejam ideias de grupos, ideias de povos fanatizados, têm uma grande repercussão no nosso momento histórico, e essa repercussão chega até as nossas casas, chega muitas vezes às nossas vidas. Boa noite aí, Beria Freitas, boa noite, Edilene, boa noite, Luiz Alfredo Fernandes, seja bem-vindo. Então vamos tentar entender o que é o fanatismo, se o fanatismo é uma doença, se o fanatismo pode levar a uma doença, o que nós podemos fazer, o que uma pessoa fanática ela pode receber de ajuda. Boa noite aí, Maria Bernadette Carvalho, espero que tudo esteja bem com todos vocês que estão conosco aí. Boa noite, Eva Leão. Boa noite, Vidas, Pensamentos e Poesia. Boa noite, Velu. Seja bem-vinda. Então vamos começar com o conceito. Eu gosto muito disso, porque a partir dos conceitos, do entendimento do que seja uma palavra, a gente pode refletir melhor nas situações.
E o que é o fanatismo? O fanatismo se trata de uma defesa obsessiva, acrítica e apaixonada por uma crença ou um comportamento. Crença e comportamento esse na qual não se admite o contraditório, a refutação. E as grandes características do fanatismo são a intolerância às ideias contraditórias. Então, é uma defesa obsessiva. Isso é importante que a gente entenda. Que as pessoas fanáticas, elas usam para se defender essas ideias das quais elas não têm uma crítica. Essa postura, ela é a crítica, essa defesa, ela não tem uma crítica real. As pessoas, elas se portam assim, e elas se portam apaixonadamente por uma crença ou um comportamento. E o que demarca isso é que as ideias contrárias, os comportamentos contrários, os posicionamentos contrários àquilo que a pessoa apresenta como fanatismo, eles não são aceitos por essa pessoa. Ao contrário, como é uma defesa obsessiva, ela acha que a outra pessoa é sempre errada e ela se posiciona muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, como uma vítima daqueles que pensam e agem diferentes delas. Isso ajuda em que essa leitura? Ajuda a gente a entender que mesmo que nós não consideremos o fanatismo uma doença, a posição dessa pessoa, que aparentemente se demonstra forte e rígida, é uma posição fragilizada. Como é que é isso, fragilizado? Esse tanto de gente provocando guerra, comportamento. Essas pessoas, elas aparentam ser fortes, mas elas não dão conta de lidar com os desafios da vida. Elas não dão conta de enfrentar, muitas vezes, as suas questões pessoais. Elas não dão conta de lidar com pessoas que têm uma capacidade ou de reflexão que as incomoda profundamente, ou de se posicionar, mesmo que seja num silêncio absoluto. E muitas vezes a resposta é uma resposta violenta contra essas pessoas. Nós temos que pensar assim para entender essas criaturas. Porque o que a gente vê num primeiro momento, as pessoas que estão diante disso se irritam, se indignam, se colocam de uma maneira irritada pela postura fanática, e ninguém é obrigado a aceitar essas ideias, mas cria-se um ódio pelo outro que não ajuda a nossa sociedade de maneira nenhuma. Ao contrário, quando a gente se comporta assim, o que a gente vê
é uma intolerância diante de uma outra intolerância. É uma leitura de um indivíduo de forma iludida. Porque nós interpretamos que os fanáticos, eles são fortes, eles não são fortes. Quem já me ouviu falar do que é ser forte, sabe que para a gente adquirir fortaleza dentro da visão psicológica que nós trabalhamos, você primeiro tem que admitir o medo. E essas pessoas não admitem o medo. Elas estão tão frágeis que elas não podem deixar que ninguém perceba que elas são medrosas. Quem não tem medo, na perspectiva que trabalhamos, ela não vai construir coragem. Uma pessoa, um indivíduo, só se transforma em corajoso se ele admite o seu medo e trabalha o seu medo. E só as pessoas corajosas se tornam fortes socialmente. Um exemplo muito claro disso é o feminino na nossa cultura machista latino-americana. Os homens, eles se acreditam fortes, mas eles não dão conta de alguns desafios importantes da vida. Por exemplo, eles não dão conta de lidar com um grande abalo da família, seja um acidente, seja uma doença grave, ou até a morte de um filho, de um pai, de uma mãe. Isso os desestrutura. Eles não dão conta de lidar com pessoas mais fortes do que eles. E isso faz com que eles tomem um comportamento violento. Então, na verdade, o indivíduo, né, o indivíduo machista dessa cultura latino-americana que nós vivemos, ele não consegue lidar com pessoas mais fortes que eles. Essas pessoas, eles covardemente atacam na tentativa de destruí-las, de matá-las, para que elas não os incomodem. Então, um indivíduo desses, ele não é um indivíduo corajoso. Ele muitas vezes é um indivíduo impetuoso e é um indivíduo cheio de covardia, porque ele agride pessoas mais frágeis e mais fracas do que eles. Vamos trazer um exemplo para a gente pensar. Né? Nós temos, nesse momento, uma tentativa de paz no Oriente Médio, na luta dos judeus contra os terroristas, sejam eles do Hezbollah ou de do Hamas, seja de qual grupo que seja. Essas pessoas, tanto de um lado para outro, tanto os judeus fanáticos, quanto os políticos judeus que são acusados de corrupção e que têm comportamentos semelhantes a vários governos corruptos,
eles, o Hamas e eles, usam da população para se agredirem, né? Porque são criaturas que socialmente são mais frágeis do que eles. E eles tentam o tempo todo fugir e se esconderem. E eles não são capazes de enfrentarem uns aos outros nesse contexto. Nesse contexto. Há crenças fanáticas, tanto de um lado quanto de um outro. E essas crenças fanáticas, elas são responsáveis por essa guerra que caminha de um lado para o outro e que tem inúmeras justificativas, até justificativas históricas, que nos envolvem emocionalmente, mas não é isso só que se caminha. O que se caminha ao redor disso tudo é um ódio e um interesse de poder que a gente precisa entender. Então, eu estou me ocupando bastante com esse conceito para a gente ver, e nós vamos falar aqui uma coisa importante, né? O fanático, ele pode ser considerado um indivíduo doente, um portador de transtorno mental. O fanatismo é considerado uma doença. Olha, a literatura psiquiátrica clássica, ela considera o fanatismo como um comportamento disfuncional. Ou seja, a leitura é que o fanático, ele apresenta um comportamento disfuncional, um comportamento que compromete as relações dele com as outras criaturas. Esse comprometimento pode ser desde as dissensões e discussões que podem viver no campo do intelectual, até as agressões, como chegamos a assistir, e a gente falava aqui de um grupo especificamente e um pouco mais distante da questão brasileira, para ficar mais fácil de dizer, que nós vimos que quantos inocentes foram prejudicados nessa situação. Né? Por quê? Porque um lado não estava se preocupando com as pessoas no todo, estava mais preocupado em matar os terroristas, e os terroristas covardemente se esconderam atrás da população civil para que chamasse a atenção do mundo de que havia uma matança de pessoas e que aquilo não era justo. E eu não vou discutir aqui justiça política nenhuma, porque esse não é o meu papel. O meu papel é levantar esses aspectos para a gente pensar, esse comportamento disfuncional. Mas a literatura é clara em dizer que o fanatismo é uma atitude de risco que pode evoluir para um distúrbio psiquiátrico. E nós vemos várias pessoas que portadoras de transtorno mental que se tornam fanáticas, principalmente no campo religioso. E nós vemos
muitas ideias fanáticas que vão tomando o corpo mental da criatura, a estrutura mental desse indivíduo e comprometendo o seu emocional, e que, por imensas fragilidades que essas pessoas carregam, elas passam a ter atitudes enlouquecidas de violência que pode se dirigir para elas mesmas, como se pode se dirigirem para outras pessoas. Então, o que leva esse comportamento de risco se transformar em um transtorno mental? Isso depende do prejuízo provocado do ponto de vista psíquico e cognitivo da mesma pessoa por acreditar doentiamente nas suas crenças. E isso vai ter uma outra questão, um outro lado, que é o impacto que essas crenças causam nas pessoas e na sociedade como um todo ao seu redor. Então, fanatismo é transtorno mental? Ainda hoje isso não foi colocado nesse lugar. Até porque, mesmo com a ampliação da visão, da abordagem do campo médico, nós temos muita dificuldade na medicina de identificar e classificar os chamados transtornos psíquicos sociais, os transtornos que têm uma característica social. A gente tem dificuldade de classificar as doenças sociais. Não é que a sociologia não vê isso, a antropologia não vê isso, mas a medicina, embora venha se abrindo, ela tem dificuldade de entender que a miséria, que a violência social, que todos os elementos sociais comprometedores, eles são doenças, e doenças que modificam a expressão da emoção e do comportamento daquela criatura e que provoca situações graves nas pessoas próximas e na comunidade onde aquelas pessoas estão. É não entender que guerra é uma doença, né, e uma doença gravíssima, é algo que a gente ainda precisa pensar muito, muito, muito. Nós estamos vendo aí vários comentários das pessoas, antes de passar para frente. Eu só queria aproveitar a Kênia colocou na prática que tem esse fanatismo, leva sim a uma perturbação mental, além de processos obsessivos, certo? Concordo plenamente com você, Kênia. A Célia, boa noite, Célia, colocou aqui intolerância, intensidade e incoerência, né? São coisas que tem presentes aí no fanatismo. E ela volta a dizer assim, doutor Roberto, fanatismo se torna perigoso porque tende a reunir também em grupos. Um exemplo, os fanáticos por futebol, né?
que acabam fazendo esses absurdos aí que a gente vê. Nós víamos aí uma reportagem esse final de semana sobre os grupos neonazistas envolvidos aí com o rock, com a música e o risco que são, porque eles estimulam agressão, violência e vários outros comportamentos, e o quanto que isso repercute na vida das criaturas, né? Então, a gente pode dizer, e isso está na literatura, que pessoas que negam a realidade, né, que têm dificuldade de conviver com o real, têm maior predisposição de desenvolver um transtorno mental. E o que o fanático faz é negar a realidade. Não, o fanático, ele vê a realidade. Não, não vê a realidade. Qualquer tipo de fanático. Nós vamos falar aqui agora mesmo deles. Quais são os principais tipos de fanatismo? Qualquer um deles não vê a realidade. Qualquer um deles vê a imagem do que eles querem ver na vida. E a gente vai mais à frente perceber que uma presença constante é um pensamento dicotomizado. Uma coisa que demarca o fanático e o fanatismo ou é isto ou é aquilo. Ou é 8 ou é 80. Ou é sim ou é não. Ou é certo ou é errado. Ah, mas não tem uma coisa que é certa e uma coisa que é errada? Não, o certo e o errado ainda é relativo culturalmente. Tem coisas que são certas na nossa cultura e que não são certas nas outras, e que a gente convive com elas normalmente e outras pessoas não convivem. Enquanto que outras pessoas convivem com outras coisas que a gente não acha certo, não acha adequado, que não deveria acontecer. Hábitos alimentares de culturas diferentes provocam reações diferentes nas pessoas. E tem gente que fala assim, a gente não come isso, não come tal bicho. Tem pessoas que comem tais bichos. E tem motivações para fazerem isso. É certo ou errado? É adequado para aquela cultura e aquele lugar. Então, as pessoas negam a realidade. Nós vimos, por exemplo, vários grupos cristãos em briga, acreditando que a leitura que eles têm da Bíblia, do Novo Testamento, é a correta, que a maneira como eles fazem é que é a certa. E eles são capazes até de dizer que o Deus deles é que é o certo, enquanto Deus é o Deus do cristianismo, que seria único. Então eles estão negando uma realidade. E essas pessoas, então, têm uma maior facilidade para desenvolver um transtorno mental. É como a Kennedy diz, eles vivem num mundo paralelo. Estão nos perguntando como se instala o fanatismo. Daqui a pouco nós vamos caminhar um pouquinho mais sobre essas coisas para a gente poder entender melhor. Quais são os principais tipos de fanatismo que nós temos na sociedade atual? O fanatismo religioso, extremamente bem demarcado, o fanatismo esportivo, que está aí nas notícias constantemente das torcidas fanáticas, seja em que esporte for, agredindo torcidas contrárias, que eles transformam em inimigos, né? E às vezes essa inimizade
é dentro de uma família, é dentro de um grupo, de uma comunidade. Nós temos o fanatismo político, que os extremismos vêm crescendo cada vez mais, o radicalismo de direita, o radicalismo de esquerda, e isso não faz bem nenhum para a sociedade nenhuma e não faz bem para a saúde mental de ninguém. Nós temos o fanatismo antirreligioso. Aquelas pessoas que têm um comportamento totalmente contra as religiões. Todas. Né? Tem gente que é fanática em relação ao que é desconhecido. O que é desconhecido não existe, não pode acontecer, ou às vezes eles têm crenças daquilo que a gente não tem comprovação e eles não abrem mão disso. Não é uma questão só religiosa. Nós temos, por exemplo, fanáticos vinculados aos estudos dos OVNIs, dos extraterrestres, que se transformam em verdadeiros transtornos mentais. Eu conheci um profissional de nível superior, uma pessoa extremamente capacitada de conhecimento e que ela tinha um fanatismo, ela começou a se vincular a essas questões de OVNI, ela foi penetrando nisso e que eles existiam e que eles vinham cada vez mais, isso foi crescendo e ele começou a ter interpretações de que os OVNIs estavam buscando ele, que os ETs queriam comunicação com ele, e ele chegou a um ponto e a uma situação em que ele passou a acreditar que essa nova busca não era sem motivo, e que eles estavam voltando para buscar os seus espermas, porque eles estavam fecundando ETs femininos para terem uma descendência dele em outros planetas. E isso era tão grave porque quando se adentrava novamente ao mundo dele, da profissão dele, ele te dava orientações, ele te trazia proposições, e essas proposições eram de extremo cuidado, inteligentes, lógicas, cheias de razão. Mas se você, de repente, dissesse para ele a palavra disco voador ou ET, ele adentrava num delírio nesse contexto que não parecia ser a mesma pessoa com quem você estava conversando. E nós temos fanatismos que são dirigidos em relação às pessoas. Tem pessoas que chegam ao nível de crenças e que não aceitam, por exemplo, as pessoas que têm uma identidade de gênero diferente da identidade de gênero que socialmente foi construída. E isso se transforma em violência, em agressão e todo o contexto. No contexto. Nós, então, podemos pensar que uma coisa que muitos estudiosos fazem é que buscar a dimensão do fanatismo.
como que essas coisas caminham. E há uma dimensão do fanatismo que é chamada de dimensão cognitiva, que busca explicar esse desenvolvimento do fanatismo por essa dimensão. É que o fanático geralmente acredita não apenas que o mundo é de uma maneira, da sua maneira, claro, de ver, mas que ele, o fanático, pode transformar o mundo através dessa crença no que ele quer. Outra dimensão é chamada de dimensão personológica. O que é essa dimensão? Essa dimensão, ela não tem uma evidência suficiente para classificar o fanatismo como um transtorno de personalidade. Então, nós não temos entre os transtornos de personalidade o chamado transtorno de personalidade fanática. Então, isso é importante a gente entender. Mas essa primeira dimensão, ela é muito aceita, né? Que a construção é essa, o indivíduo ele tem uma crença que ele não aceita a refutação, e mais do que isso, ele acha que pode agir no mundo, sobre as pessoas, sobre tudo, e fazer com que o mundo mude da forma que ele quer, porque as suas crenças são as únicas que são aceitáveis no mundo. Então, esse comportamento, ele passa, às vezes, até ser ridículo. Né? É extremismo de coisas que perdem até o sentido da cultura, do tempo, das coisas, que isso não pode existir, que se tem que tirar tal texto, acabar com tal literatura, ao invés de explicar que aquilo é do momento, de uma situação, e que hoje, dentro de uma nova abordagem, de um novo contexto, aquilo não teria sentido. Mas destruir a cultura e a história do mundo é uma visão fanática adoecida. Mas, embora a gente não possa dizer que eles sejam portadores de transtorno mental, nós podemos definir determinadas características dos fanáticos. Então, os fanáticos, eles têm uma autoimagem combativa. Eles têm prazer em querela, em discussão. Eles adoram provocar as pessoas. O indivíduo está quieto no lugar dele, mas eles adoram essa situação. Eles são combativos. E quando encontram outro fanático, aí vira uma guerra, pode ser uma guerra de indivíduos, ou uma guerra de nações. Esses fanáticos, geralmente, eles têm comportamentos desconfiados. A gente não chega a dizer paranoicos, mas alguns deles se transformam em paranoicos. Eles desconfiam dos outros, eles acham que os outros estão mentindo, eles acham que os outros têm segunda intenção, eles acham que os outros querem prejudicá-los, que querem destruí-los, e eles têm comportamentos explosivos, ou seja, diante de uma frustração, de uma irritação, de uma ação de um indivíduo que os desagrade, eles têm o hábito de uma explosão emocional, né? Que
envolve uma agitação, envolve agressões verbais e podem chegar a agressões físicas. Nós falamos antes, voltamos, que eles têm um estilo cognitivo, que é dicotômico, que nós já até explicamos, e dogmáticos. Eles acreditam numa coisa e não precisa de lógica, não precisa da realidade, não precisa de nenhum conhecimento. Ao contrário, qualquer lógica, qualquer realidade, qualquer conhecimento que se trouxer, ele não aceita, porque ele acredita naquilo e aquilo é a verdade. Então, durante muito tempo, a crença é que a Terra, né, ela era plana e que o universo girava em torno dela. E mesmo quando as comprovações científicas passaram, os cálculos astronômicos passaram a começar a demonstrar isso, essas pessoas eram combatidas para se calarem. Se elas não se calavam, elas eram mortas, elas eram caladas à força. E mais ainda do que isso, essas criaturas, né, elas tentavam convencer e converter as pessoas às ideias e às crenças que elas carregavam. Uma outra característica dos fanáticos é a irascibilidade, que é a facilidade de sentir raiva, de ficar com raiva das coisas, de manifestar em raiva e manifestar em ódio. Então, essa situação. Elas têm um comportamento interpessoal que varia de submissão ao extrapunitivo. O que é isso? Isso é uma característica delas. Muitas vezes elas são submissas dentro do seu processo de crença. Outras vezes elas se primam por acreditar que a punição tem que ser feita e a punição é a única forma de se combater as pessoas que não têm as mesmas crenças do que elas. Do ponto de vista psicológico, elas têm dois tipos de mecanismos de defesa importantes. Um é a racionalização. Eles criam processos de racionalização para acreditar naquilo que eles aceitam. E essa racionalização é, na maioria das vezes, irracional. A gente que está do lado de fora, principalmente quem não está de um lado nem do outro desses extremismos fanáticos, a gente vê que isso não tem. E eles têm uma característica de sublimação. Eles tentam pegar os seus sentimentos ruins e transformar em alguma coisa boa em alguma área. Então nós temos que ver que eles têm intenções que às vezes são razoáveis, mas são comprometidas pelas suas crenças. E do ponto de vista psicológico, nós já tínhamos falado no início, começamos falando sobre isso, que eles têm uma fragilidade do eu. O ser que se apresenta no mundo é extremamente frágil. Essa visão, ela é comprometedora da vida das pessoas. Como é que a neurociência,
né, ela auxilia na compreensão do fanatismo. Ela demonstra que a gente, os humanos, movimentam a sua área mental acreditando que são senhores das suas decisões. Então, eu acho que eu fiz essa escolha desse tema porque eu quis fazer. No caso específico desse tema, alguém nos lembrou esse contexto. Mas poderia não ter lembrado. E como o fanatismo anda criando muitas dificuldades sociais no mundo inteiro, isso poderia ter inconscientemente me levado a pensar a escolher esse lugar. Muitas vezes, então, um grande problema do fanático é que ele acredita que é ele que escolhe, que é ele que toma decisões, que é ele que construiu as ideias dentro dele. Ele não consegue ver o que é feito com ele. E hoje, diante das tecnologias, isso é muito mais marcante, porque o algoritmo, ele pega o fanático, seja que fanático for, que lugar que for, e ele traz para as redes sociais dessa pessoa. Toda vez que ele abre um computador e ele procura a internet, toda vez que ele abre o celular e toda vez que ele busca qualquer um desses meios, o que vem é o que ele estava sempre dentro da mente dele e que eles reforçam. E esse reforço traz cada vez mais. Ele acredita que é ele que escolheu, mas é o algoritmo que o escolhe nesse sentido. Por exemplo, um fanático por futebol, ele vai ter a sua rede social o tempo todo tocado por informações de futebol. Que ele acredita que ele escolhe, mas que ele é escolhido naquele contexto. Por exemplo, eu não tenho nenhuma ligação com futebol. As pessoas que convivem comigo sabem, eu não torço para time nenhum, não me vinculo, não paro para assistir futebol. Eu raramente tenho uma informação sobre alguma coisa do futebol, a não sei que seja uma coisa muito especial, um campeão de Libertadores, uma Copa do Mundo que ganhou, algo muito relevante que vem a mim através da rede social. Por que não? Eu não procuro, não me chama atenção, eu não paro naquilo. Mas como eu tenho um vínculo com saúde mental e espiritualidade, eu recebo isso o tempo todo. O tempo todo. Então, isso a gente vê que o fanático não consegue ver, que não é ele que toma decisões. Ele é levado a tomar decisões por um número grande de pessoas e de ideias que fazem com que ele acredite que sejam suas e ele caminha nesse lugar. Uma outra coisa que envolve o fanático é que a neurociência diz que nós somos levados a tomar decisões por estímulos subliminares. O que são esses estímulos subliminares?
são estímulos que conscientemente nós não percebemos, mas que eles são trazidos a nós. E esses estímulos, que são imperceptíveis conscientemente, têm uma força dentro deles, né, e faz com que a pessoa siga esses estímulos sem ter a devida noção. Há muitos anos atrás eu li sobre um caso envolvendo uma questão econômica, que a Coca-Cola quis entender por que numa região dos Estados Unidos, em determinado momento, o número de venda de garrafas de Coca-Cola praticamente dobrou e eles não tinham mudado o marketing para aquela região. A Coca-Cola sempre foi preocupada com isso, ela é um grande referencial de marketing, e ela foi procurar. Se era os comerciantes que estavam fazendo aquilo, não conseguiam descobrir, mas colocaram pesquisadores muito inteligentes e observadores, e eles perceberam que esse consumo acontecia em determinados horários. Esses horários coincidiam com o término das sessões de cinema. Não era um momento em que você tinha, igual hoje, às vezes, inúmeras sessões num dia do mesmo filme. E próximos à região do cinema, essa coisa, e eles foram assistir o filme, prestando atenção se o filme teria alguma coisa. Até que perceberam, vocês verem que é uma época muito diferente do que nós estamos vivendo, que havia um momento de uma cena romântica, que naquele momento era considerada uma cena sexualmente quente, do mocinho e da mocinha na praia, eles vestidos de trajes de banho, e que eles davam um longo beijo. E atrás deles tinha uma placa de comercial da Coca-Cola que dizia: beba Coca-Cola. Como eu não era o mocinho bonito, nem a mocinha bonita, e nem estava vivendo aquele momento que socialmente não era bem visto, eu não podia fazer aquilo. O que eu fazia? Tomava Coca-Cola. Isso é um estímulo subliminar. E que eles aprenderam a usar isso. O nazismo aprendeu a usar isso para estimular todo o sentimento contra judeus, contra povos, contra grupos, de forma subliminar. Eles colocavam essas mensagens nos vídeos que passavam e que conscientemente você não percebia, mas eles estavam ali. O processamento inconsciente, ele é constante e tem uma frequência predominante. Então, muitas vezes, o nosso decidir é totalmente inconsciente da nossa consciência. Nós não temos essa noção. E o conhecimento nosso, racional,
ele não interfere necessariamente nas nossas percepções e nas nossas decisões. Então, a neurociência traz esses 4 princípios para a gente perceber que eles são fundamentais na compreensão de como se desenvolve o fanatismo. Então aí a gente vai ver, né, que as nossas decisões geralmente elas são por um pensamento rápido, autônomo, que tem menor gastos energéticos, que é o padrão nosso cotidiano de reagir rapidamente às coisas. E que isso é uma coisa que acontece muito no fanatismo. E nós temos um outro tipo de processo de decisão, que vem de um pensamento lento, voluntário, que precisa mais gasto cerebral, que envolve uma memória operacional, que requer uma atenção executiva, isso é mais difícil, que é o que nos dá a capacidade de refletir e de mudar. Então, dentro do fanatismo, é o primeiro tipo, que é o mais usado para a questão da manifestação do fanático. Mas a gente pode tratar o fanatismo medicamente, a gente vai tratar um transtorno mental que esteja junto com o fanático, já que a literatura não assume esse lugar. E nós vamos entender que muito poucas vezes nós vamos fazer isso, porque geralmente o fanático está certo e ele não precisa de ajuda, ele não é doente e ele não tem que mudar as coisas dele. E há uma máxima que a gente tem que entender: a gente só ajuda quem quer ajuda. Se a pessoa não quer ajuda, a gente não vai ajudar. Mas o que a gente pode trabalhar? E que é importante trabalhar? É as pessoas que são impactadas, que estão fora do processo, que elas devem buscar uma psicoterapia, um trabalho de autoconhecimento, para se fortalecerem emocionalmente, para poder lidar com um parente, com um grupo com o qual convive, com a sociedade onde ele está incluso, para ele poder sobreviver essa coisa. Mas a gente pode prevenir o fanatismo. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer um de nós pode se tornar fanático a qualquer hora. Então, qual que é a proposta que a gente traz? É a de cultivar o equilíbrio, né? E aí nós vamos trazer alguns instrumentos para se pensar. Nós vamos falar disso rapidamente, porque para as pessoas entenderem isso mais profundamente, elas precisam se submeter a um trabalho nesse contexto. Então, o primeiro equilíbrio que a gente tem que ter é o atencional, através de atenção plena, executiva, que a gente vai construindo, para a gente estar sempre atento aos nossos posicionamentos e comportamentos, aos posicionamentos e comportamentos que estão ao nosso lado, para identificar essas condutas, essas crenças fanáticas e tirá-las da nossa vida. O outro é um equilíbrio cognitivo, que significa, na verdade, não ligar o piloto automático, deixar que a vida me levar, não cai nesse lugar. Quem deixa a vida me levar, né, é, na realidade, o Zeca Pagodinho. A gente não deve entrar nesse contexto.
A gente tem que ter o cuidado, a gente tem que estar sempre presente no presente. Ter um equilíbrio emocional, né? Prestar atenção nas nossas emoções e buscar ferramentas que melhorem o uso dessas nossas emoções. E ter, né, um equilíbrio motivacional, desenvolver um propósito, um sentido de vida, principalmente desenvolver valores éticos e transcendentes para que a gente possa sair de todo esse contexto, de todo esse processo. Para isso, para esse momento, você precisa buscar uma ajuda especializada. Principalmente se você quer buscar em saúde mental, eu sempre falo isso nas minhas publicações. Busque profissionais que trabalhem com uma abordagem integral do ser humano, um ser bio, psico, sócio, emocional e espiritual. É dentro desse jeito, é dessa forma. Incluir a espiritualidade é também uma forma importante. Então, tente buscar esse tipo de profissional que ele vai poder te ajudar a entender esses contextos, a viver e conviver com pessoas desse jeito e te ajudar a ter ferramentas para evitar que você não entre nessa situação que é complexa. Vamos lá ver se tem mais algum comentário que a gente realmente teve e a gente não pôde ver, né? Vamos lá retomar. A Kenia perguntou que situação, como tirar uma pessoa dessa realidade criada. Muitos perdem a encarnação por não aceitar e mudar, vive uma existência fictícia. Certamente, Kenia, isso é muito comum, né? Algumas pessoas colocaram aqui algumas observações sobre o trabalho. Lembramos que essa live não fica gravada no nosso Instagram. Ela vai para a equipe, ela vai ser editada, ela está sendo gravada e ela vai para o nosso canal do YouTube. Se você não conhece o nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, vai lá, se inscreve. Isso é importante para que a plataforma entenda que tem mais pessoas interessadas nesse assunto. Então, e que divulgue para as pessoas. E aperta lá o sininho das notificações, porque toda semana nós temos um tema novo. Esse tema dessa semana é uma live sobre a dor. Então, está aí sempre ajudando, né? E isso aí, o Vanduil está colocando que isso pode ser diversos artifícios da mídia, energia sociopolítica religiosa, não é deixar a vida me levar, né? E essa é a importância desse lugar. A Eva Leão está agradecendo os esclarecimentos, pediu uma live sobre TDAH, vamos fazer sim. Em breve a gente volta a falar sobre o tema de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ter certeza, Eva, que em breve nós vamos atendê-la. Toda semana nós estamos aí trazendo alguma novidade e nós temos uma surpresa que vai estar chegando aí nos próximos dias, um trabalho presencial como nós já fizemos de outras vezes, de um tema importante. Se você quer ter relações saudáveis, não perca isso. Se você convive com dificuldades aí como o fanatismo, é um tema fundamental para te ajudar. Mas nós vamos começar a divulgá-lo
em breve. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para pessoas que possam estar assistindo a nossa palestra no nosso canal do YouTube. Boa semana, um beijo no coração e até mais.